eu já quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, ou carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Eu quero pedir ao irmão Júlio um auxílio, aí eu botar o versículo aqui. Eu perdi o meu óculos dentro de casa, e eu sem óculos não sou nada. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Pai, te louvamos e te agradecemos. Aqui, Senhor, foram ministrados louvores de adoração. Aqui, Senhor, cada filho teu fez uma oração, Senhor, individual e particular. Já fizemos uma oração, Senhor, de intercessão. Mas nesse momento é o momento da tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, fala conosco. Eu sou extremamente carente da tua voz, da tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja. Senhor, eu te peço, Senhor, que a gente saia, Senhor, transbordantes, cheios da tua palavra, da tua unção e do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos em uma campanha de 7 sextas-feiras e com um tema escolhido pelo nosso pastor e a pastora Norma, enchei-vos do Espírito. E todo pastor que lidera uma igreja, ele conhece a necessidade espiritual da mesma. Ele conhece a necessidade da igreja, porque ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus, ele é conduzido por Deus, e o nosso pastor, ele sente a necessidade desta igreja, né, de modo especial, né, de estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, uma igreja avivada, uma igreja transbordante, uma igreja que conheça a voz de Deus, que conheça a voz do Espírito, uma igreja cheia de Deus. E essa noite eu quero falar justamente sobre isso, enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? O que é estar cheio do Espírito? O que é ser um cristão cheio de Deus? O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele, a caminho, encontra 12 homens, isso está registrado no livro histórico de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19, ele encontra 12 homens de Éfeso, e diga-se de passagem, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, servia a uma deusa chamada deusa Diana, e cultuava a esta deusa. Havia profetisas da deusa Diana, cujo templo era mantido, né, pela venda do corpo dessas profetisas. Elas se vendiam para manter, eram profetisas da deusa Diana que vendiam seus corpos, né, o seu corpo, para manter o templo. Ou seja, eram prostitutas, né, mas que servia no templo da deusa Diana. Era uma cidade extremamente idólatra. Paulo, de passagem na terceira viagem missionária, ele encontra 12 homens que já conheciam a Deus, já serviam a Deus, e ele indaga esses homens perguntando: vocês já foram batizados? E eles disseram: não, fomos batizados no batismo de João Batista. Eles disseram: Paulo retruca e diz assim: mas vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: nós nunca ouvimos falar no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, impondo a mão sobre esses 12 homens, eles foram cheios do Espírito Santo,
começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Daí eles voltaram para Éfeso e houve uma revolução, um avivamento na igreja. O apóstolo Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Éfeso, mas ele, como missionário e pastor, ele tinha a preocupação com esta igreja. É por isso que ele escreve aos Éfesos, e a sua carta é uma carta doutrinária, é uma carta de motivação, é uma carta normativa, que instrui os irmãos da igreja a se portarem diante de Deus, diante do Senhor, levarem uma vida íntegra diante de Deus. Então a carta ou as cartas do apóstolo Paulo são cartas doutrinárias, e a carta de Éfeso não é diferente. Capítulo 5 ele está falando do viver cristão. Ele diz para essa igreja: olha, aquele que aceitou a Jesus, ele tem que ter agora uma vida diferente, ele tem que levar uma vida diferente, ele tem que dar um giro de 360 graus na vida, né? E mudar completamente o seu foco. Se mentia, diz isso no capítulo 5, se mentia, não minta mais, se furtava, não furte mais. Ele chega a dizer no mesmo capítulo: não deis lugar ao diabo. Ele está doutrinando essa igreja a caminhar para os céus. E no versículo 18, ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse Espírito, apesar de não ter o Santo, mas ele indica que é o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo jamais iria dizer para a igreja: enchei-vos do espírito das trevas ou do mal, jamais ele diria: enchei-vos do seu próprio espírito, porque o espírito do homem é tendencioso à falha, ao pecado, ao caminho do mal, porque é um espírito que caiu no Éden. Então, esse espírito que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso é o Espírito Santo: enchei-vos do Espírito. Mas o ponto-chave aqui é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Uma pessoa tomada pelo vinho, uma pessoa embriagada, ela perde a noção, o efeito do álcool no cérebro humano tira a percepção dessa pessoa. Essa pessoa faz o que ela não faria, ela fala o que não faria, ela age como não agiria. Ele está dizendo justamente isso: olha, não vos embriagueis com vinho, não seja dominado pelo efeito do vinho na vossa mente, no vosso corpo, mas sejam dominados pelo Espírito Santo, né? Conheçam o Espírito Santo, deixa que o Espírito domine. Ser cheio do Espírito é justamente isso, é o Espírito dominar a sua mente, o seu pensamento, assim como o álcool domina a mente da pessoa que está alcoolizada, embriagada. O Espírito de Deus, ele quer dominar a nossa mente, ele quer colocar pensamentos do céu na nossa mente, ele quer colocar palavras de Deus na nossa boca, ele quer guiar os nossos passos, ele quer guiar as nossas decisões que tomamos cotidianamente, quer que as nossas decisões sejam decisões vindas de Deus. Essa é a proposta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Mas, irmãos, quem é o Espírito Santo para que o crente possa estar cheio dele? Houveram 3 dispensações do Espírito na Bíblia. Antigo Testamento é a dispensação do sobre, quando os profetas diziam: o Espírito de Deus veio sobre mim. O Espírito não estava presente com o homem, não estava no meio do homem, mas todas as vezes que o Espírito de Deus, ele queria se manifestar, ele queria agir, ele vinha sobre o homem. No período de Jesus, o Espírito Santo já não estava mais na dispensação do sobre, mas na dispensação do entre. O Espírito Santo estava entre os homens, mas não dentro dos homens. Mas quando Jesus, encerrando o seu ministério, depois da sua ressurreição, ele disse assim: olha, não vos ausentai de Jerusalém, porque eu vou para o Pai, mas vocês
não ficarão órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, qual o mundo não conhece, mas vós o conheceis, e esse Espírito vos lembrará de tudo aquilo que vocês já leram, ou que vocês conhecem da palavra de Deus. Então, ele está falando do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a promessa da descida do Consolador se cumpriu. A Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos, porque depois que Jesus é assunto aos céus, e os anjos dizem para os irmãos que estavam olhando Jesus subir, o que estão olhando, varões galileus, esse mesmo Jesus que agora vocês estão vendo subir, ele descerá ao toque da trombeta. Existe uma promessa do retorno de Jesus, e essa promessa é a promessa que os filhos de Deus estão gemendo dia após dia. Todo aquele que tem a primícia do Espírito Santo geme em si mesmo, aguardando o dia da redenção, o dia do arrebatamento da igreja. Então, Jesus diz essas palavras para a igreja, depois que Jesus é assunto aos céus, é recebido nos céus. Essa igreja, esses irmãos que estão vendo Jesus subindo, eles se recolhem no templo, na sinagoga, fecham as portas, porque estavam com medo. O mestre não está mais presente entre nós, e agora, quem vai nos liderar? Como nós vamos fazer? Como nós vamos levar a palavra? Como nós vamos agir? E o próprio Jesus disse também para essa igreja, esses irmãos: olham, quando vocês receberem o Espírito de Deus, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque esse Espírito, ele vai derramar dínamos, poder, ele vai dar poder para que vocês levem a minha palavra. Então esses irmãos agora em Atos dos Apóstolos, eles estavam orando, quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, de sorte que eles começaram a falar em outras línguas, e havia uma multidão de quase 3.000 pessoas, e a Bíblia diz que era uma multidão de diversas partes do mundo ali, existiam pessoas de diversas partes do mundo, e eles começaram a ouvir em suas línguas natural, a sua língua natal, eles falando sobre a grandeza de Deus. O Espírito de Deus, ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que a gente glorifique e fale da grandeza de Deus, para que a gente testemunhe das maravilhas de Deus. A igreja, ela nasce ali, a igreja primitiva nasce ali com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era uma festa realizada pelos judeus 50 dias depois da Páscoa, conhecido também como a festa da colheita. Então, eles estavam ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio sobre eles e derramou poder. A partir de então, meus irmãos, a igreja primitiva, ela ganhou um novo corpo, uma nova fase, porque não era mais a dispensação do sob, nem a dispensação do entre, mas era a dispensação do dentro de nós. O Espírito Santo agora está dentro de nós. Essa é a dispensação que a igreja do século 21 está vivendo, a dispensação do Espírito dentro de cada um de nós. E agora eu lembro de um testemunho de um coronel do exército no Brasil. Ele viajava muito pelo Brasil a serviço do exército, e um dia ele parou no aeroporto e foi engraxar a sua bota, e havia um menino engraxando ali as botas, sapatos, ele começou, pegou a fila, quando o menino terminou, começou a engraxar a bota desse coronel do exército. Essa criança começou a cantar um louvor, e ele olhou para a criança e disse: você é crente? A criança disse: sim, eu e a minha família servimos ao Senhor. E ele disse assim: mas você é crente daqueles que buscam o Espírito Santo? E a criança disse: sim, eu sou crente e tenho o Espírito Santo. Ele disse assim: é engraçado, porque eu viajo o Brasil inteiro,
e tem esses mesmos crentes que buscam esse mesmo Espírito Santo. E quantos Espíritos tem? E a criança disse: só um. A criança não sabia ler, um menino que levava a vida ganhando uns trocados ali, para levar para dentro de casa e ajudar os seus pais, mas ele tinha o Espírito Santo. Como responder uma pergunta dessa? A criança olhou para ele e disse: coronel, aonde o senhor vai? Existem lavadeiras, mulheres que lavam roupas. Ele disse: sim. Todas elas colocam a roupa no sol. O coronel disse: coloca. E quanto sol tem, coronel? E o coronel ficou calado, sem saber responder àquela criança que não tinha leitura, não era alfabetizada, mas tinha o Espírito de Deus em sua vida. E quem tem o Espírito de Deus é guiado por Ele, é uma pessoa guiada por Deus. Essa igreja, ela foi inundada pelo Espírito Santo. E qual foi o resultado dessa inundação de Deus na vida dessa igreja? A Bíblia diz que todos os dias se acrescentava o número de salvos nessa igreja. Todos os dias os irmãos partiam pão, comunhão. Quem é cheio do Espírito de Deus tem comunhão com o seu irmão, tem comunhão com o seu próximo, o seu vizinho, tem comunhão. Todos os dias na igreja primitiva havia o partir do pão. Todos os dias nessa igreja havia orações e súplicas. Eles estavam orando, buscando, clamando a Deus, estavam na presença de Deus, buscando a esse Deus tão poderoso. Todos os dias nessa igreja primitiva, aleluia, eles permaneciam nas doutrinas do apóstolo ou dos apóstolos, aleluia, cheio do Espírito Santo. A proposta do apóstolo Paulo é justamente isso: ser cheio do Espírito Santo é ser santo. Ser santo é levar uma vida separada, é levar uma vida diferente, é levar uma vida na contramão que o mundo oferece. Enquanto o mundo oferece jeitinhos, você vai na contramão da proposta deste mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Quando fala de mundo aqui, está falando do sistema mundano, o sistema que rege esse mundo, o sistema que domina esse mundo. Crentes cheios do Espírito Santo não é guiado pelas propostas desse mundo, não é guiado pelas propostas da carne, não é guiado pelas propostas do diabo, mas ele vai na contramão de tudo isso, ele vai na mão de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso: sejam cheios do Espírito, que o seu corpo, a sua mente seja dominada pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que devemos ter a mente de Cristo. Devemos ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a mente dominada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que está na minha vida, desde o momento que eu aceitei a Jesus, está na sua vida desde o momento que você se decidiu a Cristo. Ele é o seu melhor amigo. Diz isso para a pessoa que está do teu lado: o Espírito Santo, ele é o seu melhor amigo. Ele não conta os seus segredos, ele não fala mal de você, ele não fica lhe expondo para ninguém, mas pelo contrário, é aquele que te consola, que te conforta. Olha, o Espírito Santo te ama tanto, que ele deixou os céus pela terra. A gente está fazendo ao contrário, a gente está deixando a terra pelos céus. Quando você aceita Jesus, você está escolhendo o melhor, você está escolhendo os céus, mas o Espírito Santo escolheu o pior por você. Ele deixou os céus pela terra. O Espírito Santo gosta tanto de você, que ele deixou o cântico dos anjos, ele deixou o cântico dos serafins, dos querubins, pelo cântico da terra, pelo seu louvor. E não importa se você é afinado ou não, se você canta bem, se você sabe fazer o contralto, ou você não sabe fazer o falsete, não importa. O Espírito Santo de Deus, ele
gosta do seu louvor, Ele deixou o louvor dos céus pelo louvor da terra. Por isso que Ele é o seu melhor amigo, Ele está presente com você, sabe? Existem amigos que só está presente na hora da bonança. Existem amigos que estão do seu lado, está a seu favor, quando você está em uma situação financeira boa, agradável, quando você consegue proporcionar algo para ele, mas o Espírito Santo de Deus é diferente, ele está do seu lado quando você está bem, ou quando você está mal, para ele não importa as suas condições financeiras, ele está com você, ele acorda com você todos os dias, Ele mora onde você mora, não importa se a sua casa é luxuosa ou não, mas Ele está com você morando lá, acordando com você todos os dias, indo para o trabalho todos os dias com você, entrando em seu carro, mesmo se ele esteja limpo ou não, mesmo se seja um carro do ano, ou um carro um pouco mais velho, mas Ele entra com você no carro, está do seu lado, dentro de você. O Espírito Santo de Deus é o seu melhor amigo. É por isso que devemos a cada instante ser cheios do Espírito Santo. É por isso que devemos senti-lo dia após dia na nossa vida. É por isso que devemos deixar que Ele domine a nossa mente, o nosso corpo. O Espírito Santo, Ele quer fazer parte do seu dia. Eu lembro agora de um pastor no Brasil. Ele assumiu uma igreja no Pará, ele deu até esse testemunho no Facebook. Ele disse que quando assumiu uma igreja, tinha um irmão, que todas as vezes que começava o culto, esse irmão glorificava a Deus, e falava em línguas, e dava glória a Deus, e era desde o início do culto até o final, e os obreiros chamaram o pastor e disse: olha pastor, esse irmão está perturbando o culto, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor acabou de chegar agora, eu sei, mas o senhor tem que tomar uma decisão, o senhor tem que mandar ele calar a boca. E o pastor, preocupado com o que ia fazer, porque essa é uma demanda que todo pastor tem, e às vezes fica preocupado para não ferir o irmão ou a irmã, ele foi conversar com a sua esposa, a esposa disse: faça uma visita a esse irmão. E ele decidiu fazer uma visita. Esse irmão morava na favela, na última casa da favela, já na despenhadeira do morro. Sua casa, o seu barraco era segurado por algumas travessas de madeira para não cair na ribanceira. E quando esse pastor bateu na porta desse irmão, o irmão atendeu e deu glória a Deus, e recebeu o pastor foi para conversar com ele, o pastor foi para dizer para ele: não fique dando glória a Deus alto na igreja, você está incomodando os irmãos. E quando ele viu o estado da casa do irmão, havia buracos na sala que dava para ver o despenhadeiro, a casa era limpa, mas era uma casa pequena, ele não tinha quase nada para comer. Aquele irmão contou o testemunho, ele estava preso, e Deus mandou tirar ele da cadeia, e o diretor, o juiz disse assim: olha, você vai servir a Deus, no dia que você parar de dar glória, você volta aqui para dentro de novo. E aquele irmão, ele entendeu que foi Deus que fez aquilo. Ele disse assim: olha pastor, eu sou humilde, eu sou pobre, mas todos os dias eu falo com Deus, eu falo com o Espírito Santo, Ele me responde, Ele come comigo, Ele está aqui dentro da minha casa, mesmo sendo humilde, mesmo tendo buracos na minha sala, como você está vendo, mesmo eu não tendo recursos financeiros, mesmo eu sendo uma pessoa humilde, mas o Espírito de Deus está comigo todos os dias, Ele não me abandona, Ele não me deixa. E aquele irmão fez uma oração, e o pastor nada de tocar no assunto, e quando aquele irmão fez aquela oração simples, mas uma oração verdadeira, uma oração que veio do seu coração, o irmão orou, o pastor disse que a unção foi tão grande que ele saiu da casa daquele irmão falando em línguas, foi para casa falando em línguas. A esposa perguntou o que tinha acontecido, ele disse assim: eu me converti de novo, minha filha, hoje. E quando os obreiros vieram perguntar ao pastor: e aí pastor, o senhor conversou com ele? Se eu conversei, vocês que têm que se converter, vocês vão descer tudo do púlpito e vão sentar lá, e é ele que tem que estar aqui em cima do altar.
Irmãos, o tempo às vezes passa e a gente vai se tornando, vai deixando o Espírito Santo para o lado, não vai dando atenção, não vai ligando, a nossa vida vai se distanciando de Deus. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. É por isso que quando Jesus apareceu lá em Apocalipse, se revelando para João, Jesus disse para João: olha, escreve, a igreja de Éfeso disse para ela: deixastes as primeiras obras, lembra de onde caíste e volta a praticar o primeiro amor. Essa é uma reflexão, é uma campanha para refletirmos na nossa vida. Será que a sua vida hoje é a mesma quando você iniciou os seus passos na trajetória cristã? Será que você tem o mesmo empenho, um amor de estar na presença de Deus? Será que você tem o mesmo entusiasmo de estar na casa de Deus? Será que você tem o mesmo vigor de estar na casa de Deus? Ou Deus tem se tornado o segundo plano para a sua vida? Ou Deus tem se tornado o segundo plano para você? Reflita um pouco. Ser cheio do Espírito Santo é colocar Ele no centro da sua vida. É chamar o Espírito Santo para se assentar no trono do seu coração e deixar Ele dominar você. Ser cheio do Espírito Santo é priorizar as coisas de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, sabe, os casados aqui sabem o que eu vou falar agora. Quando você conheceu a sua esposa, seu marido, aquela chama de querer estar perto o tempo todo, de querer falar o tempo todo, de você ligava o tempo todo, é ou não é? Ou só eu fui assim? Querer estar perto o tempo todo, ligar, procurar saber como é que estava, e não conseguia ficar um minuto afastado, queria estar perto, viajar, estar do lado. Com o Espírito Santo de Deus e com Deus tem que ser da mesma forma. Esse fervor, esse desejo não pode se ausentar do meu e do seu coração. Não podemos fazer as coisas de Deus no automático, não podemos cantar no automático, não podemos pregar no automático, não podemos vir para a igreja no automático. Não estamos vivendo no automático. Sabe o carro automático que você coloca a marcha e só acelera e não passa a marcha? Não, as coisas de Deus não são assim. Precisamos ter paixão pelas coisas de Deus. Você precisa ter propósito, estar vindo para a igreja consciente: eu estou indo para te louvar, para te glorificar, para te enaltecer. Senhor, eu te amo, eu quero estar perto de ti. Senhor, me prepara para o arrebatamento. Senhor, olha, eu sei que o Senhor está voltando, eu quero estar preparado, eu quero que minha família esteja pronto para ir para os céus. Senhor, olha, eu sei que a tua palavra diz que a vida é como a erva do campo que murcha a qualquer momento, é como um vapor que logo se vai. Eu preciso estar preparado a qualquer momento para o encontro contigo. Devemos estar preparados. O sábio Salomão disse que a vida é como um vapor. Nós não temos o controle do próximo segundo que está na nossa frente. Nós não temos o controle do amanhã. É por isso que devemos estar preparados, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. E o Espírito Santo, ele veio com o objetivo de nos santificar. Devemos ser santos, meus irmãos. Santificação. Separados das coisas do mundo, separados das coisas de Deus, separados. Pecado, infelizmente, tem entrado nas igrejas, muita gente vivendo uma vida de qualquer maneira, distante de Deus, presentes num corpo físico na igreja, mas de fato distantes de Deus. Eu lembro que um dia o pastor Josué foi ministrar em uma igreja. Enquanto ele ministrava, ele conta que o Espírito de Deus disse para ele assim: olha, essa igreja tem tanto pecado, que tem mais de 2 anos que eu não piso aqui. E ele, quando terminou a ministração, ele chamou o pastor em particular e disse: pastor, Deus me disse isso. E o pastor disse assim: eu sei, mas eu estou de mãos atadas e não posso fazer nada. Tinha perdido a autoridade.
O pastor Josué, no dia seguinte, no domingo pela manhã, começou a ministrar a palavra de Deus. Não tocou no pecado de ninguém, mas ministrou a palavra, porque o Espírito de Deus, ele vem para nos lembrar a palavra, ele vem para nos instruir na palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus e nada mais, não existe artifícios, é a palavra de Deus. Começou a ministrar a palavra e de repente saiu um homem do fundo e jogou um maço de cigarro no altar. De repente saiu um outro e jogou um maço de camisinha no altar. E foi vindo jovens, foi vindo pessoas, e de repente aquela igreja estava toda diante do altar, em um arrependimento de coração. Houveram batismo com o Espírito Santo, pessoas foram renovadas, pessoas que não falavam em línguas há anos, começaram a falar em línguas estranhas, pessoas que não choravam, começaram a chorar na presença de Deus, porque houve arrependimento. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalonicenses, ele diz: não extingais o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. Para a mesma igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz: olha, o Espírito de Deus é o penhor da vossa salvação. Sabe o que é o penhor? Quando você entra em uma loja e compra um eletrodoméstico, quando você não tem condições de levar imediatamente, você leva, pelo menos no Brasil, assim, a nota fiscal. Você chega em casa e diz assim: olha, comprei a televisão dos sonhos, comprei a geladeira dos sonhos, o fogão dos sonhos. E de repente alguém pergunta: cadê? Ele diz assim: não veio ainda, mas eu estou com a nota fiscal que me dá a garantia que ela vai chegar na minha casa. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, a loja tem 72 horas para lhe entregar o aparelho que você comprou. O Espírito de Deus é o penhor. Você não está nos céus ainda, mas o Espírito de Deus é a garantia que você vai para os céus, é a garantia que você é um crente salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que devemos ter cautela, preocupação, zelo pelo Espírito Santo, porque ele se entristece quando pecamos. Sabe, quando você peca, sabe o que é que o Espírito de Deus faz? Ele promove uma tristeza, que segundo o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, é uma tristeza que gera arrependimento, é a tristeza que gera o arrependimento no seu coração. Sabe, quando você consegue vencer a tentação, consegue vencer a luta, naquele dia você salta, você pula, é o Espírito Santo dentro de você, regozijando, porque você não cedeu à tentação, você não cedeu ao pecado, você resistiu e venceu. Devemos ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos, devemos estar na presença de Deus, devemos estar apaixonados, dia após dia, pelo Espírito de Deus, devemos estar apaixonados por esse Espírito que nos ama e está dentro de nós. Mas, em último lugar, o Espírito de Deus, ele veio, está sobre você, para lhe encher e lhe dar fruto, ou frutos, lhe dar dons para a edificação da igreja. Quando eu falo isso, não confunda, às vezes estamos vivendo uma era de movimentos que querem dizer que é movimentos de Deus. Esse Espírito é ordeiro, organizado. O Espírito de Deus é organizado, tá? Ele não é desorganizado. O Espírito de Deus, ele nunca vai entrar em contradição com a palavra de Deus. Então, toda profecia, ela tem que estar baseado na palavra de Deus. Eu lembro agora de um pastor que depois de ministrar, um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu estou confuso, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus, mas minha esposa não é crente, não vem para a igreja, mas também não me impede de vir, não briga, a gente não tem, temos um casamento normal, temos um casamento funcional, está funcionando, mas ela não é crente ainda. E uma irmã da igreja disse
que Deus ia me dar uma outra varoa, uma serva de Deus, uma serva do Senhor. E o pastor disse, com certeza a serva é ela, porque a palavra de Deus diz que a esposa ou o marido é santificado, não salvo, mas é iluminado pela esposa ou pelo marido que é crente. Tá? E se tanto o marido quanto a mulher não repudiar, que ele viva nesse matrimônio. Então, a palavra de Deus está dizendo isso. Então, o Espírito de Deus jamais irá contradizer a palavra. Então, todas as vezes que você receber uma profecia, averigue com a palavra de Deus, compare com a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque o Espírito Santo veio para cumprir a palavra de Deus. Tome cuidado com os movimentos, tá? Porque existem muitos movimentos aí em nome de Deus, mas que não tem nada de Deus. Tomem cuidado, tomem cuidado. Hoje nós estamos vivendo uma era em que profecia é dada à torta e à direita no Facebook, no YouTube e pelas mídias sociais. Profecias são vendidas. O Espírito Santo de Deus, ele é organizado e ele não se contradiz. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar por você. O que é que precisa? Qual é a área da sua vida que você quer que o Espírito Santo toque? O que é que precisa? O Espírito de Deus, ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida. O que mudou na sua caminhada? O que mudou de lá para cá? Reflita nesse momento. Será que nós nos encaixamos no que Jesus disse para a igreja primitiva? Volta a praticar as primeiras obras. Será que estamos precisando voltar a praticar as primeiras obras? Fale com o Espírito Santo, diga o quanto você ama. Quando foi a última vez que você fez declarações para o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você declarou palavras de amor? O quanto você é carente, necessitado dele, o quanto você precisa dele, o quanto você precisa do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você se derramou diante do altar? Será que ele tem ficado em segundo lugar na sua vida? Será que ele tem ficado em segundo plano? Sabe? Às vezes temos amigos que gostamos tanto, mas de repente esse amigo ele encontra outro amigo e parece que a nossa amizade de alguma maneira vai esfriando, e você sente tanto pela amizade daquele amigo. Sente ou não sente? Aquela amizade que se esfriou, aquela amizade que não é mais a mesma. Será que o Espírito Santo de Deus também não está se sentindo assim? O seu amor, a sua motivação. Pai, Santo Espírito, diante do teu altar estamos, a tua igreja se encontra. Ó Deus, estamos nessa campanha, Senhor, de oração, de busca. Estamos nessa campanha, Senhor, queremos ser cheios de Ti. Queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu toque. Queremos chorar, Senhor, no Teu altar. Queremos, Senhor, falar em línguas. Queremos, Senhor, ter visões, revelações. Queremos, Senhor, ser usados, Senhor, por Ti. Queremos pregar, Senhor, com unção. Queremos cantar com unção e graça. Senhor, não confiante nas técnicas, mas não são, Senhor, não são. Porque quando subimos, Senhor, nesse altar, confiante nas técnicas, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que ficamos sozinhos. Mas quando subimos confiantes em Ti,
O Senhor é quem nos motiva, o Senhor é quem nos dá a palavra, é quem nos dá o cântico, é quem nos dá a unção, a graça. Ah, Deus, renova a nossa vida, Senhor. Enche-nos, Senhor. Queremos nos arrepender de tudo que praticamos, de tudo, Senhor, que a gente fez. Ó Deus, os nossos erros e falhas, diante de Ti confessamos nessa noite. Queremos, Senhor, começar por nós, Senhor. Este foi o povo que o Senhor escolheu para nesta noite estar aqui. Este foi o povo que o Senhor escolheu para começar o avivamento, Senhor. Então começa por mim, começa pela minha casa, pela minha família, começa pelos que estão aqui, e que essa chama, Senhor, na minha vida influencie, inflame a outro, e a outro, e a outro. Ó Deus, queremos ser, Senhor, transportes do avivamento. Queremos ser, Senhor, transportes do avivamento. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos usa, Pai, nos usa, Senhor, assim como o Senhor derramou Teu Espírito na rua Azusa, da onde saiu o maior avivamento. Ó Deus, depois do derramamento do Espírito Santo, aonde o avivamento na rua Azusa, Senhor, influenciou diversos países e continentes, faz isso conosco, Senhor. Começou com um grupo de irmãos orando e lendo a palavra. Nos faz, Senhor, sermos apaixonados pela palavra, pela oração. Deus, comunhão, Senhor, não deixa, Senhor, o diabo, Deus, trazer contendas. Deus, nos ajuda a vigiar, Senhor, para que a gente não dê lugar ao diabo, Senhor. Que as contendas, Senhor, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que haja amor e comunhão. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Renova o meu irmão, Senhor, que há muito tempo não fala em línguas, que há muito tempo, Senhor, não ora em línguas, não tem visão, Senhor, revelação. Ore agora, peça agora de Deus agora o renovo espiritual, peça a Deus para te renovar, clame a Ele, insista com Ele, abra o seu coração, rasgue o seu coração, chore. Ministros do altar, devemos chorar, devemos clamar ao Senhor. Chore no altar de Deus. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, não aceite terminar essa campanha sem ser cheio do Espírito. Peça a Ele: Senhor, me usa, Senhor, manifesta os dons espirituais na minha vida. Ore agora, diga a Ele: Senhor, eu quero os dons espirituais. Senhor, eu quero os dons espirituais. Senhor, eu quero a manifestação dos dons na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, distribui sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre esta igreja, Senhor, a manifestação dos dons espirituais. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos 7 sextas-feiras, agora só mais 6. Peça a Deus para lhe encher. Peça a Deus. Estamos vivendo minutos finais da igreja de Cristo na terra. A palavra de Deus diz que Ele virá como ladrão, que não avisa nem o dia e nem a hora. A palavra de Deus diz que a vinda de Jesus será como um raio que inicia do Oriente para o Ocidente. A palavra de Deus diz que a vinda de Jesus será como um abrir e fechar de olhos, rápida, que a gente possa estar como as 5 virgens prudentes, com as nossas lamparinas cheias de azeite. Peça a Ele: Senhor, enche as minhas lamparinas,
Senhor, enche as minhas lamparinas, Senhor, enche as minhas lamparinas, Senhor, enche, Senhor, que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Ore e peça ao Senhor constantemente: Senhor, que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Enche as minhas lamparinas, Senhor, que as minhas vestes espirituais estejam limpas, Senhor, alvas como a branca lã. Pai eterno, limpas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.